Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso onde podemos contemplar a presença de Deus, poder glorificar o nome do Senhor. Hoje a palavra que o Senhor tem para mim e para você não é fácil ter mesmo sentimento. Vamos aprender com a palavra de Deus o significado dessa certeza, que não é fácil ter o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Vamos ver o que Deus nos revela através da sua palavra. Eu não sei como é que está o seu sentimento, que você está passando. Se você teve alguma discussão com sua esposa, ou com seu marido, com seus filhos, está com um sentimento triste, está ferido, está com problema financeiro, problema sentimental. Hoje Deus nos fala fortemente, não é fácil ter o mesmo sentimento. Quando aceitamos Jesus, até os nossos sentimentos mudam. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o que Cristo tem para mim e para você, o que o Espírito Santo de Deus vai nos revelar nessa maravilhosa palavra. Vamos ler? Preste bem atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Assim diz o Senhor. Que houve também em Cristo Jesus. Então, o mesmo sentimento que há em você hoje, que transforme no sentimento de Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Um sentimento de humilhação. Um sentimento de servo de Deus. Mas aniquilou a si mesmo. Ele aniquilou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus se transformou na forma de servo. É o sentimento de Cristo. Até o versículo 11. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se mesmo, a si mesmo, sendo obediente até a morte. Qual morte? A morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo o nome. Aleluia. Versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Não é fácil ter este mesmo sentimento. Igual eu falo com você, meu irmão e minha irmã. O que você está sentindo, o que você está passando. Eu queria que neste momento agora, através dessa oração, você entregasse sua vida a Cristo. Entregasse esse sentimento, essa aflição, essa briga, essa raiva, essa disputa, essa agonia que você está vivendo. É um sentimento. Entregue agora para Cristo. Vamos orar. Pai Santo e Poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, lemos a Tua palavra. Hoje, Senhor, estamos debaixo desta palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Fala através do Espírito Santo de Deus para nós entendermos e mudarmos os nossos sentimentos. Que os nossos pensamentos, os nossos olhos sejam voltados a Ti. Essa oração que eu faço, creio na vitória do irmão, da irmã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, fala fortemente comigo essa noite.
fala para mim essa noite. E eu espero que esteja falando com você. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho vivo, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho transformador. Você pode estar passando qualquer problema, qualquer situação, mas se você escutar essa palavra que foi lida agora, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, a sua vida vai mudar, né? O seu pensamento, a sua visão, o seu raciocínio e os seus sentimentos vão mudar. Por quê? Vivemos em uma cultura obcecada por direitos. Todo mundo quer direito, dentro e fora da casa de Deus. Todo mundo quer defender os seus próprios direitos, não é verdade? Afirma-se, não deixe ninguém pisar em você. Eles afirmam isso. Este é o mundo que vivemos. Dentro da casa de Deus é a mesma coisa. Eu não aceito desaforo. Eu não aceito ofensa. Não é verdade? No entanto, a palavra de Deus fala diferente hoje. Fala diferente comigo, fala diferente com você. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, Paulo nos apresenta um antídoto radical, transformador do egoísmo e da divisão. Se você seguir essa receita de Cristo hoje, você vai se transformar em uma nova criatura. Ele nos mostra que o mesmo sentimento que deve haver entre nós não é um sentimento qualquer. Quando nós conhecemos a Jesus, os nossos sentimentos têm que mudar. Porque os nossos sentimentos só podem ser de Cristo. Não podemos absorver outro tipo de sentimento, a não ser sermos cristocêntricos. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Não é fácil ter esse sentimento. Sabemos disso. A carreira da fé é algo muito doloroso. Muita perseguição. Muita divisão, muita contenda. Pois ele vai contra a própria natureza caída, a natureza da humanidade. Então você vai ter obstáculo, você vai ter opositores, porque você está indo contra essa natureza, a natureza do mundo, a natureza caída. Mas o único caminho para a verdadeira unidade na sua vida e a exaltação é o caminho de Cristo. Não é fácil, meu irmão, não é fácil ter o mesmo sentimento. Assim diz a palavra de Deus. No versículo 5 que nós lemos, preste atenção, meu irmão, tende em vós o mesmo sentimento de quem? Que houve também em Cristo Jesus. Assim diz a palavra para mim e para você. Paulo estabelece não um momento, uma ocasião, mas sim um padrão de vida para os servos de Deus, para os homens e mulheres de Deus que seguiram a carreira da fé de Cristo. Ele não está falando de uma admiração à distância, mas de uma mentalidade ativa, a mentalidade de Cristo. A palavra sentimento, ou quer dizer mente, a nossa mente, indica um modo de pensar. Nós temos que pensar diferente, mudar os nossos pensamentos. A nossa mente tem que ser totalmente mudada. Uma disposição interior que vai traduzir numa ação imediata. O crente é chamado a ter um ministério idêntico, não é parecido, é idêntico ao de Jesus. No versículo 6, a palavra de Deus diz assim: pois ele, Jesus, substituindo em forma de Deus. Jesus é Deus. Não julgou com usurpação
ser igual a Deus. Ele não cresceu. Cristo estava na forma de Deus, assim diz a palavra. Ou seja, na essência, na natureza divina. É assim que nós temos que andar, na natureza divina de Deus. Ele não precisava agarrar-se, ou usurpar a glória divina, de forma alguma, porque ela já era sua por direito. Jesus já tinha a glória de Deus, pois ele era Deus. Diferente de Adão. Jesus é bem diferente de Adão, que quis ser como Deus pela desobediência, que se transformou em pecado. E Satanás, que quis ser igual a Deus, rebelde, desobediente, mentiroso. Jesus não considerou a sua posição um prêmio a ser defendido. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: antes, aconteceu antes. Assim mesmo, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, de escravo de Deus, tornando-se em semelhante a nós, homens e mulheres de Deus. Jesus se tornou igual a nós. Assim diz no versículo 7. A palavra esvaziou, aí que está a chave do versículo. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele continuou sendo Deus. Mas Jesus se esvaziou-se da glória, das prerrogativas, da independência da sua divindade. Ele trocou a forma de Deus para ser servo de Deus. Jesus se tornou a forma de servo de Deus. O Criador se vestiu na criatura. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? Não é fácil ter o mesmo sentimento de Cristo. No versículo 8 que lemos: e reconhecido em figura humana, assim mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente o quê? Até a morte de Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, ele aprofunda o grau de descida de Cristo. Não bastou Jesus ser homem, ele se humilhou ao nível mais baixo que um ser humano pode ter. Talvez você ache que a pessoa sentiu muita dor, a pessoa está sofrendo muito, mas Jesus ultrapassou esses sentimentos. A humilhação máxima foi a obediência. Em momento nenhum Jesus desobedeceu a Deus, que o levou até a morte. A morte mais vergonhosa que um ser humano pode ter. A morte mais amaldiçoada que um ser humano pode ter. E a morte mais dolorosa que um ser pode ter. Você pode imaginar isso? No mundo antigo, essa morte se chama a morte à cruz. Esse é o ápice de um sentimento de Cristo, por mim e por você. Mesmo quando o custo dele seria infinito. No versículo 9, 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: pelo que também Deus exaltou sobremaneiramente, aleluia, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos da terra. Aquele sentimento venceu, meu irmão. E toda língua confessasse que Jesus, só Jesus Cristo é o Senhor. A exaltação é a resposta a quem se humilha a Deus. Na gramática grega,
mostra que a exaltação é a consequência direta da sua obediência. Você tem obedecido a Deus como Jesus obedeceu? A glória do Senhor está sobre você, meu. A glória de Jesus está sobre você. O Pai o exaltou a Jesus na posição suprema. O que ele não tomou por força, ele recebeu como recompensa de graça. Receba agora a graça de Deus sobre a sua vida. Não é fácil, meu irmão, ter o mesmo sentimento. Receba essa palavra em nome de Jesus. Imagine um grande rei que, em vez de andar com a sua carruagem dourada, decide trocar o seu lugar com um mendigo, um leproso, e viver à porta do palácio. Ele não apenas se veste as roupas rasgadas do mendigo, mas também toma sobre si todas as suas doenças, toda a sua fome, toda vergonha que o mendigo está passando. E recebe também toda a sua sentença de morte eminente que vai acontecer. Seus servos, os seus ministros do rei, ficam horrorizados com aquela situação, com aquela atitude daquele rei. Vossa Majestade está perdendo a sua honra. Assim diz ele. A Vossa Majestade está perdendo o seu direito de rei. Mas o rei responde: eu não preciso provar que sou o rei. Eu sou o que sou. O meu reino não será mantido pelo meu título, mas pelo o amor que eu tenho por todos vocês. Quando o rei, agora por forma de mendigo, morre a morte do leproso, nos monstros da cidade, nos cantos da cidade, parece que tudo está perdido, tudo acabou. Ali está encerrada a vida daquele rei. Eu queria dizer para você que no terceiro dia, o verdadeiro rei se levanta. Ele retorna ao palácio, não mais apenas como rei daquele país, mas agora como um grande herói, que resgatou o próprio conceito da realeza, sendo aclamado não por exigência, mas pela gratidão de todos os que viram o seu amor. Esta é a imagem de Filipenses. Enquanto nós passarmos a vida tentando subir, Jesus já desceu. E ao descer, Jesus Cristo, ele nos mostrou o caminho para o verdadeiro trono, para passar pelo vale da humilhação. Não é fácil, meu irmão, ter este mesmo sentimento. Eu queria dizer para você, essa noite, meu irmão, sobre essa palavra que acabamos de ler, essa santa, maravilhosa palavra. 3 lições para você guardar no seu coração, para você levar para o seu coração, para você mudar esse sentimento que está te matando, esse sentimento que está acabando com o seu ministério, acabando com a sua família, acabando com a sua vida. 3 lições para a igreja de Jesus Cristo. Não é fácil ter o mesmo sentimento. A primeira lição de Cristo hoje: a mentalidade do mundo, deste mundo,
agarra. A mentalidade de Cristo abre a mão. Você tem essa mentalidade? Quem tem a mentalidade do mundo, ele agarra. Mas quem tem a mentalidade de Cristo, abre mão das coisas. Abre o coração. Na igreja, frequentemente, brigamos por muitas coisas. Nem só na igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Queremos posições, queremos títulos, queremos reconhecimento. Queremos ser vistos, queremos ter os nossos status sejam reconhecidos. Assim é a vida do ser humano. Paulo nos ensina que se Jesus, que tinha todo o direito legítimo à glória de Deus, não usou isso. Ele, em momento nenhum, Jesus usou isso para o seu próprio benefício. Quanto mais nós, meros mortais, pecadores, errantes nesse mundo, necessitamos da glória de Deus 24 horas por dia, diante de Deus. Devemos estar dispostos a abrir mão do nosso orgulho. Abra mão hoje do seu orgulho, meu irmão. Deus está falando isso fortemente com você, comigo aqui agora. Abra mão dos seus prestígios por causa da unidade e do serviço a Cristo. A primeira lição que aprendemos, a mentalidade do mundo é agarrar. Tira essa mentalidade hoje. E entre agora na mentalidade de Cristo, que é abrir mão das coisas. Não é fácil ter esse sentimento. Segunda lição, o caminho da unidade. O caminho da unidade não é a indisposição, mas o esvaziamento. O caminho da unidade não é a imposição. Não adianta você impor. Não adianta você querer, não adianta você querer ser do seu jeito. Não só dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, mas sim dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, entre os seus amigos. Se esvazie completamente. Muitas igrejas tentam manter a unidade através de regras rígidas, leis humanas, através do controle humano. A verdadeira unidade que você vai ter, meu irmão, o verdadeiro sentimento, o mesmo sentimento, só acontece quando cada membro, cada homem e mulher de Deus, cada obreiro da casa de Deus, cada membro decide se esvaziar-se da sua própria ambição para assumir a forma de que Jesus assumiu, a forma de servo. A solução não é um programa de comunhão, mas uma mentalidade completamente de ser servo de Deus, tanto na casa de Deus, como na sua casa e aonde você está. Você é representante de Cristo nessa terra. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um servo de Deus. Então, a segunda lição, o caminho da unidade não é imposição. De jeito nenhum. Você não impõe nada. Você não tem direito, você como servo de Deus, não tem direito de impor nada, mas sim se esvaziar para as pessoas. Não é fácil ter o mesmo sentimento. Assim diz o Senhor. Terceira e última lição para você guardar no seu coração, para você levar, deitar essa noite pensando nisso na sua vida, para você ter essa mudança de sentimento. A exaltação é uma consequência lá do céu. É uma consequência divina, não é uma conquista pessoal. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, tudo que você fez, é tudo para a glória de Deus. Quando tentamos nos promover, crescer, somos o melhor para cantar, somos o melhor para louvar, somos o melhor para pregar a palavra, somos o melhor, as melhores ideias são a nossa, somos os melhores em tudo. Sabe o que você vai estar criando na sua vida, meu irmão?
Aonde você for, não é só na casa de Deus, é dentro da sua casa, no meio da sua família, com seus vizinhos. Você vai estar criando divisão. A divisão, ela começa nesse sentimento. Quando nós nos humilhamos, deixamos o nosso eu e deixa Deus nos exaltar. Deus nos dá valor. A lição é para a igreja e quem não precisamos defender a nossa reputação. Você não precisa ficar se desculpando. Quem te defende é o Senhor, quem te guarda é o Senhor. Se estamos no centro da vontade de Deus, você precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Você tem que ter um novo nascimento. Você tem que servir a Deus com obediência. Você não pode pecar. Mesmo que isso vai te custar caro. Mesmo que isso as pessoas vão afastar de você. Deus, preste atenção, irmão, Deus é quem cuida da nossa exaltação. No momento oportuno, no momento exato, Deus vai te exaltar. A nossa tarefa é ser fiel a Cristo. É não pecar, é obedecer. A tarefa de Deus é nos honrar. Deus é fiel, Ele vai te honrar, meu irmão. Eu queria dizer, Deus vai te honrar. Terceira e última lição, a exaltação é uma consequência só divina. Não uma conquista pessoal. Não é fácil ter o mesmo sentimento. Igreja de Cristo, Igreja do nosso Senhor, irmãos, homens e mulheres de Deus, se queremos ver uma obra de Deus edificada em nossas vidas, se queremos que esse ministério cresça em profundidade e não apenas em números, precisamos resgatar esse padrão que aprendemos em Filipenses. Que são, não podemos construir de forma alguma na nossa vida, na obra de Deus, os métodos que estão no mundo, as coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo, tanto dentro da igreja ou fora da igreja. Isso serve para todos, para mim e para você, que está escutando essa palavra. Quais são os métodos? São orgulho. O mundo leva o orgulho. O mundo gosta da competição. O mundo gosta do carreirismo. A edificação da igreja acontece quando líderes e membros, ei líder, ei membros, é para você ter a mesma mente de Cristo. Uma mente que não se agarra com seus direitos, mas que está disposta, sem se humilhar, bem para o reino. Portanto, a palavra de Deus é assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, assim diz o Senhor, e sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o Senhor, vossos trabalhos não serão em vão. Quando possamos trabalhar, não para construir nosso próprio monte, mas para edificar o corpo de Cristo, confiando que aquele que se humilha será exaltado por Deus. Receba essa palavra. Não é fácil ter esse sentimento. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa mensagem não é apenas para os que estão dentro, aqueles que aceitaram Jesus. É para você, meu irmão, que ainda não conhece essa palavra, não conhece esse evangelho. Ela é a essência do evangelho. É o convite para a sua salvação. Por que Jesus fez isso? Tem algum sentido um homem fazer isso, ser crucificado, ser morto na cruz do Calvário? Ele não precisava ser humilhado, pois ele era Deus. Ele desceu até aquela cruz para pagar uma dívida.
que você não, nem eu nem você, não poderia pagar essa dívida. Ele morreu naquela cruz para que você pudesse hoje ter uma vida eterna, uma vida na presença dele. Hoje mesmo, Jesus, aquele que se humilhou na cruz do Calvário, aquele que foi humilhado, hoje ele está sendo exaltado, porque ele vive no meio de nós. Deus se constituiu ele como Senhor. Aleluia. Deus exige que eu e você acertamos nossa vida, pedimos perdão dos nossos pecados. Nós precisamos ter um sentimento de Deus, por nosso próprio esforço, por nossa própria vontade. Precisamos hoje, nesse momento, rendermos a Cristo. Hoje eu faço um apelo para você, meu irmão. Hoje Jesus faz um apelo para você. Dobre os seus joelhos, aonde você estiver. Reconheça que você é um pecador e que precisa dessa graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Confesse agora com a sua boca. É você, Deus, que Jesus é o Senhor, e você será salvo. Porque com a sua boca confessasse que Jesus é o Senhor, e o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não é só você que vai ser salvo, meu irmão. Não é só você que vai ser salvo. Vai ser salvo você, a sua casa e a sua família. Não endureça o seu coração. Assim como ele se humilhou para te alcançar, agora ele te convida para você humilhar diante dele. E se humilhar diante dele, para quê? Para você receber a vida eterna. Não é fácil ter o mesmo sentido. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu trabalho, por tudo que está passando nessa mente sua, os sentimentos que você está vivendo hoje. Se é um sentimento do mundo, se é um sentimento ruim, hoje Cristo, através dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus, te coloca Shekinah, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai Santo, poderoso Cristo Israel, eu coloco esse irmão, essa irmã em tuas mãos. Deus, abençoa, santifique e purifique a vida do irmão. Que o seu sentimento agora seja o sentimento de Cristo. Que o irmão passe a ter uma vida nova, um novo revestimento espiritual. Receba agora essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus. Tenha uma noite maravilhosa, plena na presença de Deus. Amém.